Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Esta é a sexta canalização na gloriosa nação Ilha da Islândia. Cada dia, aqueles que estão no grupo estão recebendo ainda mais aquilo que eles vieram buscar, que é uma lição em consciência, a consciência de Gaia, da energia que verte desta terra as coisas que não são esperadas. Talvez nas rochas, quando elas conversam com eles. Agora, vamos usar a palavra A, mas não é a palavra A de hoje. E como nós prosseguimos através desse tour, eu tenho dado a vocês insights e ensinamentos, não muito longos, para cada letra no título dessa nação, Islândia. Nós agora chegamos ao lugar onde estamos na letra A. Interessante que quando nós começamos esta viagem, meu parceiro falou sobre com quanto frio ele estava, quão curtas as canalizações então seriam. Desde que nós começamos, ele não está nem perto do que eles tinham de frio. Algo está acontecendo. Ou ele é um excelente ator. Há um pouco de aclimatação, mas há muito mais. Conforme a Terra começa a ter a energia, do que isso se trata, há menos medo. E eu usarei a palavra medo de estar com frio. Pois ele vem de um clima quente, sempre foi assim. Ele nunca esteve em temperaturas constantemente abaixo de zero. E agora que ele experimentou várias vezes, você poderia dizer que ele foi levantado, elevado em sua percepção do que isto é e do que não é. E, portanto, há um nível de medo que foi reduzido, ou poderíamos dizer. Sua percepção ascendeu acima de onde ela estava. A letra A é ascensão. Agora, o ensinamento do dia não é assim tão espiritual. Percebam, ascensão é quase sempre uma palavra que é usada na espiritualidade. Agora, isso não é exatamente verdade, pois há muitas línguas que têm essa palavra, ascensão dentro dela, que simplesmente significa subir. Vocês têm isso, que é um elevador ou uma escada rolante. Em algumas línguas, você procura por aquela palavra ascensão dentro da palavra que significa elevar-se, ir para cima. Ascensão, portanto, na maioria das línguas que usam a palavra, significa ir do mais baixo para o mais alto. Vamos olhar para isso, talvez, de formas diferentes do que nós já observamos e olhamos antes. Você sabia que em alguns idiomas, as botas que vocês usam como escaladores têm um nome nela? As botas da ascensão, aqueles seriam botas para subir montanhas. Falarei sobre isso em um momento. Um escalador de montanhas ascende. E a palavra é usada constantemente para aqueles que ascenderão para um lugar mais elevado, para estar no pico. E quando eles estão lá, na montanha, eles olham para a vista. Eles ascenderam para aquele ponto, que é a sua meta. E eles olham para fora e veem coisas que eles nunca poderiam ter visto se eles não tivessem ascendido até aquele lugar. Anos e anos atrás, em um diferente hemisfério, eu fiz uma afirmação. Pergunte a um escalador, um montanhista. Vocês perceberão que todos eles acreditam em Deus. É a sua própria percepção de Deus, e talvez seu Deus seja o Deus daquilo que é a beleza da Terra.
Mas eles não são ateus. Porque um escalador, um montanhista, que ascende e observa esse grande planeta da forma como eles fazem, sabem que há uma outra força. Absolutamente, eles compreendem. Não pode ser diferente, porque eles ascenderam além daquilo que eles estavam no lugar mais baixo para um lugar onde eles podem olhar acima de onde eles estavam. É interessante no trabalho artístico. Muitas vezes, as formas e as esculturas e tudo aquilo que se reúne em uma confluência que um artista compreende, criarão pensamentos ascensos. Se é isto que eles querem, aquele trabalho de arte levará aquele que o contempla para um estado de ascensão. Muitas vezes aquela ascensão será em termos de percepção ou sentimento. Talvez você tenha estado em uma galeria de arte, onde há pessoas sentadas em um banco contemplando uma pintura. E este é um termo interessante, não é? Normalmente você olha para uma pintura, mas o artista às vezes cria tantas coisas lá que você contempla, observa. E se você fosse perguntar àqueles que estão sentados no banco, "Ei, o que você está olhando? O que você está contemplando?" Ele dirá, "Essa pintura está me levando para um novo nível." E eles não estariam lá contemplando e desfrutando se fosse levá-los para baixo. Isto os leva para um lugar ascenso de pensamento, onde alguns estão sentindo exatamente o que o artista ou o escultor tem em mente. Meus queridos, talvez vocês tenham uma composição musical favorita. Isto é uma composição ascensa. Há uma forma, através da sonoridade, das melodias, das estruturas das cordas, onde você pode elevar uma pessoa. Alguns dos clássicos fazem isso, algumas das coisas atuais também. Todos são diferentes, mas muitas vezes seu tipo de música é um que os leva para cima, para um nível onde eles nunca estiveram antes. E eles ouvirão aquilo novamente e outra vez. Ouvirão quando estiverem ansiosos ou estiverem com medo, ou apenas porque eles querem suavizar e ter o consolo para levá-los para um nível de ascensão. Percebam, há tantos usos para a palavra, mas quase todos eles, meus queridos, falam sobre um lugar onde vocês não estavam antes, para o qual vocês então vão. E que tal alguns usos, talvez, que vocês não tenham pensado ainda? E que tal uma ascensão de compaixão? Uma ascensão de maturidade? Pense por um momento em um planeta que está em uma compaixão em ascensão. Como pareceria? Bom, deixe-me dar-lhes um exemplo para hoje. Então vem um grupo de seres humanos ascensos correndo para o supermercado onde os produtos estão. E ao invés de entrar para seu pedaço de 8 meses de papel higiênico, ao invés disso, eles vão com placas. Eles não tocam uns aos outros, eles vão com placas que dizem, nós superaremos isso. Nós amamos uns aos outros. Isto é um aprendizado para nós. Permaneçam juntos, sejam um. E então eles vão embora. E que tal isto? O que você chamaria isto? E eu direi, isto é uma maturidade compassiva ascensa. Eles compreenderam que não há medo e nenhum pânico, e que aqueles que compartilham uns com os outros, nas lojas, os alimentos, o papel higiênico também, terão aquilo que os outros não. E isto é bom senso. Isto, então, é uma forma ascensa de pensar. E que tal atitude política ascensa? E que tal
uma ideia ascensa de como os candidatos poderiam até mesmo debater. E que tal dois candidatos que encaram um ao outro e têm apenas certa quantidade de tempo para falar? O que você pensa? Quando um candidato usa aquele tempo para honrar o outro e elogiá-lo, dizendo: este é um patriota, este homem ou mulher seria um excelente líder, este homem ou mulher é algo que vocês deveriam agradecer, porque é importante para o nosso país ter pessoas como estas. Eu tenho algumas ideias que são melhores, mas esta outra pessoa também é única, preciosa e muito boa. Você acha que alguma vez vocês verão isto? Vocês verão. Vocês verão. E o motivo é porque o público está se tornando mais consciente daqueles que têm energias obscuras e que levam para baixo, para lugares escuros, e continuava a funcionar. Hoje já não funciona mais. Isto será óbvio e evidente. Isto é uma ideia ascensa de onde os seres humanos pertencem uns com os outros. Muitas coisas estão começando a ascender, meus queridos. A última. E que tal o amor ascenso? Será possível amar alguém, alguma coisa, mais hoje do que vocês jamais fizeram antes? Será que há um limite para quanto amor você poderia ter em seu coração? E a resposta é não. É totalmente aberto. E agora vocês têm uma ideia de quanto o Criador ama vocês. É uma abertura. Vocês estão em um lugar onde Gaia pode rodear vocês, figurativamente, com suas belas mãos do espírito, da terra, do planeta. E não se importa o quão frio esteja, porque vocês se sentirão seguros lá naquele amor. Esta terra conhece o seu nome. Antes de vocês deixarem esta ilha, esta nação, é isso que vocês aprenderão. Vocês sairão daqui e as pessoas dirão, como foi? E vocês terão a tendência de dizer, bem, belo, espetacular. Mas isso não é tudo que vocês dirão. Vocês dirão, há uma personalidade, eu aprendi algo lá. Há amor lá. E ele se mostra. Este é o A na palavra Islândia. E assim é.